Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma série População, Diversidade, Direito e Desenvolvimento, promovida por uma parceria incrível entre a UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas, e a ABEP, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E o Canal Descomplicado está muito orgulhoso de fazer parte dessa parceria. Hoje nós temos uma entrevista com um convidado muito especial, que escreveu um artigo bem bacana para a REBEP, que é a Revista Brasileira de Estudos Populacionais, e o link do artigo está bem aqui nos nossos comentários, para você acessar. Então, eu estou aqui hoje com o Anderson Kazuo Nakano. O Anderson, ele escreveu um texto que ele se chama Vulnerabilidade a Perdas Habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre esse tema. Então é o seguinte, Anderson, muito obrigado pela sua vinda. Seja muito bem-vindo aqui à entrevista. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo convite e por me receber aqui hoje nessa conversa. Bacana, Anderson. Existem muitos tipos de vulnerabilidade na cidade e uma delas é a vulnerabilidade à perda habitacional. No seu texto, na sua discussão, você fala inclusive sobre o ato de habitar. O que seria esse tipo de vulnerabilidade? Fala um pouquinho para a gente. Eu acredito que a vulnerabilidade a perdas habitacionais, que eu chamo também de uma condição deslocalizável, né, de deslocabilidade, quer dizer, de perder o lugar de moradia, é uma das principais vulnerabilidades que uma pessoa pode viver numa cidade aqui no Brasil e em outras cidades do mundo, porque quando uma pessoa ela não tem condições, recursos para enfrentar um choque, uma ameaça de perder o seu lugar de moradia, ela pode estar acumulando ali uma série de outras vulnerabilidades, né? De pobreza, de perdas de vínculos, perdas de condições de vida e tudo mais. Porque a moradia, ela é um lugar, um recurso e uma condição muito importante para que as pessoas tenham o básico para viver na nossa sociedade e nas nossas cidades. E Anderson, o que faz uma pessoa estar suscetível a essa deslocabilidade, a essa vulnerabilidade de perder a sua moradia? A primeira condição, o primeiro fator que eu considerei, e que eu acho que no nosso contexto, né, de uma urbanização de mercado, uma urbanização capitalista e de uma urbanização profundamente desigual do ponto de vista socioespacial, o primeiro fator que eu considerei é a pobreza, é a insuficiência de renda, né, familiar. Então, pessoas que estão em condições de baixa renda, renda insuficiente, tanto para adquirir uma moradia quanto para permanecer numa moradia, né, pode estar em situação de deslocabilidade, de vulnerabilidade a perdas habitacionais. Agora, tem uma série de outras condições que eu considerei também, que é a condição de ocupação da moradia, uma condição que pode gerar insegurança na permanência das pessoas nessa moradia. Moradias alugadas, moradias cedidas pelo empregador, moradias cedidas por terceiro, moradias improvisadas e tudo mais. Ô Anderson, e no seu texto você fala um pouquinho sobre o déficit habitacional e aí eu gostaria de saber, dentro dessa sua discussão, explica para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui o que seria esse déficit habitacional, qual tipo de medida existe hoje para isso e por que essa discussão centrada apenas no déficit não é suficiente para entender todo esse contexto, né, de deslocabilidade. Então, Douglas, essa discussão sobre o déficit habitacional é uma tradição aqui no Brasil já, né, que percorre ao longo do século XX praticamente inteiro, e que é um tipo de trabalho quantitativo, né, sobre habitação já bastante comum, bastante recorrente, em que se calcula o balanço habitacional, quer dizer, a diferença entre quantidade de famílias e quantidade de moradias. Aí quando você cruza, né, a quantidade de famílias e quantidade de moradia, no nosso caso, a gente vê que tem mais famílias e menos moradias, né? Então, o déficit ele surge desse balanço habitacional.
Esse é um raciocínio da Susana Cavenaghi, né? É uma demógrafa e que eu usei no artigo. E esse déficit, ele calcula a necessidade de novas moradias, justamente para essas famílias, para essas pessoas que não têm condições de acessar a sua moradia por qualquer que seja o canal, né, de acesso à moradia. Então, esse é um cálculo, uma análise parcial, que só analisa as necessidades de incremento do estoque de moradia, de novas moradias que precisam ser construídas para aquelas famílias que moram com outras moradias porque não têm condição de ter a sua moradia, aquelas famílias que moram em moradias muito densas, né, alugadas, que gastam muito da sua renda com aluguel, moradias precárias e tudo mais. Então, essa é uma parte só das necessidades habitacionais. Tem uma outra parte das necessidades habitacionais, que são aquelas moradias que não precisam ser substituídas, não precisam ser demolidas e reconstruídas, mas precisam ser reformadas, precisam ter infraestrutura, precisam ter melhorias urbanas habitacionais, né? Então, esse é um outro tipo das necessidades habitacionais, que é qualitativo, da qualidade urbana habitacional. Agora, eu introduzo nesse artigo uma terceira dimensão das necessidades habitacionais, que é essa da insegurança habitacional, né? A pessoa ela pode estar morando numa moradia boa, ela pode estar morando junto com outras famílias, porque não tem condições de ter moradia, mas ela pode estar numa situação de insegurança e pode perder sua moradia, pode ir para a rua, pode ser despejada, pode ser expulsa, né, do seu local de moradia. Então, essa terceira dimensão das necessidades habitacionais, que na pandemia aconteceu de uma maneira muito grave, e agora com esse processo de empobrecimento da população, isso vai se agravar. Essa terceira dimensão ela precisa ser muito bem estudadas e enfrentadas por políticas públicas. Muito interessante, e é um desafio tremendo, porque o déficit habitacional ele é muito pressionado, e foi muito pressionado nas últimas décadas, pelo envelhecimento da população. A quantidade de adultos proporcionalmente na população, isso ampliou bastante, a pirâmide etária mudou. Então você tem uma pressão maior sobre essa questão, né? Mas enfim, o seu trabalho então contempla, além do déficit, essas outras questões que você muito bem explicou. E faz um exercício na região metropolitana de São Paulo. Fala um pouquinho sobre o que você achou, Anderson. Então, a quantidade de pessoas que eu estimei que vive nessa condição de deslocabilidade, de vulnerabilidade a perdas habitacionais, é de 3 milhões e 500 mil pessoas, né? Isso com base nos cálculos do censo de 2010. Né? Em 2010, a região metropolitana de São Paulo tinha aproximadamente 20 milhões de habitantes. Então, desses 20 milhões, eu estimei que 3 milhões e meio de pessoas estavam nessas condições de insegurança e de vulnerabilidade habitacional. Metade desses 3 milhões e meio de pessoas estavam nessas condições de insegurança, né, por terem baixa renda e por estarem vivendo em moradias alugadas. Então, esse tema, né, da insegurança habitacional no mercado de locação, né, por parte de famílias de baixa renda, é um tema pouco estudado ainda, né? E é onde está acontecendo uma grande quantidade de despejos, né? Então esse é um tema que a gente precisa aprofundar bastante. Ô Anderson, e para finalizar, o que pode ser feito em termos de políticas públicas para a gente reduzir essa vulnerabilidade a perdas habitacionais e ampliar a justiça social nas cidades? Você falou uma palavra-chave, Douglas, que é justiça social, que a gente discute a justiça habitacional, né? Então, primeiro, políticas públicas consistentes, políticas públicas de proteção à pessoa. Recentemente, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional proibindo despejo, né, principalmente de famílias de baixa renda, durante a pandemia. O presidente da República vetou esse dispositivo, só que o Congresso derrubou esse veto, reconhecendo que esse é um problema grave que está acontecendo na pandemia, né? Esses despejos
tanto habitacionais quanto comerciais, e se aprovou essa lei proibindo isso até dezembro desse ano. Agora, isso tem que se tornar uma política permanente. E a gente precisa também fazer políticas públicas para o aluguel popular, coisa que a gente nunca fez no Brasil. A última política nesse sentido foi a Lei do Inquilinato de 1942, que simplesmente congelou o aluguel por 20 anos, né? Isso gerou uma baixa produção de moradia para aluguel, e subsidiado principalmente, né, com preços baixos. Isso foi um dos fatores que produziu esse déficit habitacional que a gente tem hoje. Então, hoje, várias cidades do mundo estão fazendo essa discussão sobre políticas públicas para o mercado de locação residencial, principalmente para famílias de baixa renda. A gente tem que entrar nesse processo também, aqui no Brasil. E é interessante que até mesmo cidades globais como Nova York possuem políticas fortes nesse sentido. Porque você imagina, a pressão do mercado imobiliário numa cidade como Nova York é absurda. Se não tivesse nenhum tipo de aluguel social lá na cidade, mesmo a classe média de Nova York já teria sido boa parte dela expulsa da cidade. Esse processo aconteceu lá. Então tem sim algumas coisas bem interessantes no mundo que a gente pode tentar trazer aqui para o Brasil, aplicar para proteger melhor essas pessoas. Anderson, foi muito bacana conversar com você nesse vídeo, que, mais uma vez, repito, é uma série, uma parceria entre a UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, e a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E o canal Descomplicado está muito feliz de estar participando e de ter a oportunidade de entrevistar você. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Douglas. Foi um prazer trocar essas breves ideias com você. E obrigado, pessoal, também, que está nos ajudando e vai nos assistir aqui. Então, eu deixo um grande abraço a todos. Confira os nossos vídeos aqui dessa playlist que estão imperdíveis. Um abraço, pessoal.